vídeo do Curta Historizando que eu expliquei aqui para vocês no canal. E o primeiro assunto vai ser apartheid, que inclusive vocês pediram aqui nos comentários, então fiquem à vontade para opinar. Bom, para começar a falar do apartheid, que é o tema desse vídeo, a gente tem que falar de colonização na região da África. Afinal, desde a expansão marítima, a África é explorada sim pelos europeus. A partir do século XVII, a região da África do Sul começa a ser explorada por holandeses e, posteriormente, os ingleses também vão querer tomar conta daquela região. E aí gera conflitos entre ingleses e holandeses. O conflito mais conhecido é conhecido como Guerra dos Boeres. E posteriormente a essa guerra, em que a Inglaterra tem uma vitória, a Inglaterra consegue consolidar o seu poder nessa região. Em 1910, surge a União Sul-Africana, e essa união deveria então obediência à coroa britânica. E por isso fazia parte então dessa questão do Reino Unido da Inglaterra. Em 1948 surge um partido chamado Partido Nacional. Esse partido tem descendentes de holandeses que vão querer romper os vínculos com a Inglaterra e por isso tomam o poder, formam uma república e acabam se transformando na África do Sul sem independência com a Inglaterra. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: na África do Sul, a maioria das pessoas são negras. E essa minoria branca é que vai então tomar conta do poder. Na época, são chamados de africanders. Esses africanders vão acabar lançando leis de segregação racial. Como assim? De separação entre brancos e negros. E é aí que surge, nesse contexto, o apartheid. Apartheid, para quem não sabe, significa separação. E essa separação vai ser inclusive física, porque muitos lugares em que os negros frequentavam, os brancos não podiam e vice-versa. Claro que essas limitações são voltadas exclusivamente para os negros. Então, muitas vezes, os brancos não frequentavam lugares de negros, mas não é porque, era proibido, e sim porque os brancos não queriam mesmo se misturar. E é claro que esses lugares, entre aspas, voltados para os negros, eram de pior qualidade, eram menores, entre outras coisas. Por isso, o apartheid é conhecido por essa segregação racial. Para vocês terem uma ideia, os negros não tinham direito de circular livremente, os negros não tinham direito a voto e muito menos serem votados, então eles também não poderiam se candidatar. Numa região em que a maioria é negra, nenhum representante político na época era negro. Outro fator importante do apartheid é a lei do passe. Tão importante que caiu no último Enem, na primeira aplicação. Tem vídeo sobre a prova aqui no canal. Essa lei do passe dizia que o negro precisaria carregar uma espécie de passaporte, um documento. Nesse documento tinha informações como sua etnia, sua cor, seu nome, números, enfim, como se fosse um documento geral. O negro era obrigado a carregar esse documento. E tem mais. Nesse documento, quem quisesse fiscalizá-lo, qualquer, branco que quisesse fiscalizar se ele estava portando esse documento, poderia pedir ele no meio da rua, então, para fiscalizar. E caso ele não tivesse, ele poderia ser preso. Então vamos pensar, independentemente se for polícia ou não, qualquer pessoa pode simplesmente encurralar a outra porque ela não estava portando um documento. E era isso que acontecia no apartheid com os negros. Os negros viviam em regiões específicas, não poderiam entrar em qualquer região, como eu disse, e para entrar em localidades em que brancos viviam, eles precisavam de uma autorização. Geralmente, essa era autorização de trabalho. Afinal, os negros eram super explorados em questões trabalhistas, já que eles eram segregados e tinham péssimas condições de vida. Por isso, eles realizavam serviços para essa minoria branca, eram mal remunerados, eram maltratados. Muitas vezes, os negros, sem motivo aparente, sofriam torturas, eram mortos. Então, essa segregação
segregação era uma segregação muito violenta. Outros exemplos que podem parecer esdrúxulos, mas que existiam na época do apartheid, são o seguinte: nenhum negro, junto com o branco, podem se encontrar e tomar um chá, um café, juntamente, sem algum tipo de autorização. Olha só, você não pode nem sentar junto e tomar um café. Ah, e tem mais. O casamento entre brancos e negros não era permitido. Caso um branco se casasse com uma negra fora do país, dentro do país, o registro de casamento era nulo, não existia. E nenhum negro pode ser membro de júri. Então, nenhum negro pode julgar alguma coisa, algum crime. Não só isso, né, gente? O negro não pode votar, o negro não pode participar politicamente, o negro não pode nem ir e vir. Falando de resistência, desde 1912 existe um grupo chamado Congresso Nacional Africano. Em março de 1960 acontece uma marcha contra a lei do passe numa região periférica de negros, porque esses negros eram sempre isolados na periferia, chamada de Sharpeville. Nessa marcha contra a lei do passe, acontece uma violência tremenda, muitos são mortos e feridos. Mesmo com essa resistência negra, o apartheid ainda continua. Lembrando também que existia o Congresso Pan-Africanista, que era também um grupo de resistência negra que tinha algumas divergências com o CNA. Externamente, muitos países eram contrários à questão do apartheid. E até mesmo a ONU lança um dia contra essa discriminação. Porém, nada disso adianta e o governo da África do Sul, a partir da década de 60, proíbe esses grupos de resistência negra. Além disso, Nelson Mandela, que era um grande líder da resistência negra do Congresso Nacional Africano, é preso em 1962. E não somente isso, ele é condenado à prisão perpétua. Mesmo na ilegalidade, a resistência negra continua. O CNA entra em movimentos armados, busca apoio externo para que outros países fizessem sanções e proibições com relação à África do Sul. Economicamente falando, isso é muito importante porque essas sanções acabam evitando trocas comerciais, evitando então o crescimento sul-africano em relações econômicas externas, e por isso que a resistência negra, principalmente CNA, buscam esse tipo de sanções com outros países que não concordavam com o apartheid. Então, o crescimento dessas questões econômicas, mais o crescimento de guerrilhas e resistências, fazem com que o governo sul-africano fique um pouco sem saída. Mas mesmo assim, eles ainda insistiam com o apartheid. Como a África do Sul estava sofrendo muitos problemas econômicos, o ministro da Educação, Frederick de Klerk, dá um golpe de Estado então no governo e assume o poder. Quando ele assume o poder, ele começa algumas negociações e até mesmo lança um plebiscito para o povo votar se é a favor ou contra o apartheid. A gente sabe muito bem, a maioria estava sofrendo com esse regime, então ele é abolido. Nelson Mandela é solto e ele ficou 28 anos preso. E aí, um dos maiores líderes da resistência negra é solto. Na década de 90, de Klerk, junto com o Mandela, ganham o Prêmio Nobel da Paz. E em 1994, acontecem as primeiras eleições multirraciais na África do Sul. E Nelson Mandela vai ser eleito o primeiro presidente. Em 2013, o Mandela morre e o enterro dele é uma comoção nacional, afinal ele ficou conhecido como um dos maiores líderes dessa resistência negra, dessa resistência contra o preconceito e contra a segregação. O que eu queria afirmar aqui nesse vídeo é que muitos tendem a confundir as lideranças negras, principalmente se a gente fala de Nelson Mandela e Martin Luther King. Claro que as lutas são similares, mas são duas pessoas diferentes, em dois momentos diferentes, em dois lugares diferentes. A época coincide um pouco, porque Mandela foi preso em 62 e entre as décadas de 50 e 60 surge a figura de liderança de Martin Luther King. Porém, Luther King luta contra essa segregação nas regiões dos Estados Unidos e Nelson Mandela luta contra o apartheid na África do Sul. Até hoje, essa luta contra
preconceito é muito forte. Diariamente a gente se depara com várias questões e tudo isso numa origem muito triste na nossa história, que é a escravidão. Num momento de reflexão, eu espero que vocês pensem que essa luta é diária para todos os negros e infelizmente eles carregam essa história em que muitos dos negros foram explorados no passado e até hoje vivem com essa marca, com esse preconceito. Por isso, eu espero que você que assiste Historizando fique atento a esses movimentos que muitas vezes são cotidianos e a gente nem percebe. Com quantos negros você convive? E em que posição eles se encontram? Será que de fato isso é apenas uma viagem? Eu acho que não. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o primeiro da série Curta Historizando. Se você tiver alguma sugestão, fique à vontade. Se tiver alguma reflexão para fazer, os comentários estão aqui. Eu vou adorar ler vocês. Curta o vídeo, curta a página do Historizando no Facebook. Se quiser me adicionar no Instagram, fique à vontade. E é claro, se inscrevam no canal. A gente está chegando aos 3.000 inscritos e eu espero que logo, logo isso aconteça. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!